Coca-Cola, Philips, grandes empresas, numa carreira de marketing que se tornou CEO nos últimos 10 anos. Então, o que eu, na verdade, conduzi nessa minha trilha profissional, e comecei no interior de São Paulo, morando em República, em São Paulo, para fazer GV, pagando a escola depois como bolsista. Então, assim, tive uma trilha muito interessante para contar para vocês, uma experiência legal. Eu não sou não sou uma pessoa típica de São Paulo que faz faculdade e vira uma executiva de multinacional. A gente teve que ralar muito, então também consigo pagar a conta, graças a Deus e a mim também, no final do mês. E aí, nessa história toda de executiva, a agenda de trazer mais mulheres para a liderança sempre foi a minha. Só que eu olhava para fora, e na própria empresa que eu trabalhava, dentro do board, na hora que você vai subindo, você vai começar a ser a única na sala. E isso começou a me incomodar demais. Mas o incômodo ficou ainda maior quando eu fui morar nos Estados Unidos, que nem licença maternidade eles têm. E isso para mim foi uma novidade, porque a gente admira tanto, né, os países que não são o Brasil, e quando a gente vai lá, a gente vê que não é bem assim. E eu trabalhava, então, como CEO de uma agência, uma rede de agências de propaganda, onde tem muita mulher na base da pirâmide, muita. Só que chega lá nos 30 anos, nos Estados Unidos principalmente, a mulher decidia ou casar, ou ter filho e tudo mais, e ia para o subúrbio, né, realmente viver a vida dela, e não consegue voltar mais, porque não fecha a conta. Tá? Primeiro, que a licença não é remunerada, quando tem, são 3 semanas, ela tem que voltar em 3 semanas, e ela não é remunerada. Então, realmente a mulher sai do mercado de trabalho lá mais do que aqui. E isso me bateu mais forte. E comecei a me incomodar e fui chamada para dar uma palestra, onde eu falei sobre o que nós, mulheres, deveríamos fazer se a gente quisesse chegar lá. E disso, descendo do palco, as mulheres me procuraram e falaram: quando é que você vai abrir essa empresa? Então, resumo da ópera: há 2 anos, eu sou a CEO e fundadora da Angelus.network, é uma rede de quase 200 mulheres, hoje, mulheres líderes, que estão aí nas cadeiras das mais variadas empresas que vocês possam acessar, somos 200, dando a mão para os CEOs das empresas, dando a mão para a liderança das empresas, que querem trazer mais mulheres para a liderança das suas empresas, da própria sociedade. Então, essas 200 que têm emprego, estão trabalhando em outros lugares, estão dentro da Angelus, no processo de mentoria, coach, mas também treinamento, também serviços, para proporcionar para cada mulher o que é importante para que ela chegue na cadeira, por exemplo, que eu sentei nesses últimos 10 anos. Queira e possa. Então, é isso que eu estou fazendo hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho. Obrigada. Trajetórias admiráveis, né? E é muito interessante, eu observo muito as questões de propósito e nos 3 casos aqui parece que vocês não encontraram o propósito, né? O propósito que encontrou vocês na trajetória aí. Bom, eu queria começar com você, Marcelo, contextualizando o ESG, que a gente sabe que tem sido muito falado, mas qual que é a realidade, qual é o estágio atual do ESG no Brasil? Bom, Caio, o ESG é essa sigla que está super na moda, né, agora, como foi o Compliance em 2014, 15 com a lei anticorrupção, precisa ser levado um pouquinho mais em consideração, um pouquinho mais profundo em como tratá-lo, e não apenas ter algo na empresa para mostrar para a auditoria, para fundos e por aí vai, que você é sustentável, ou que você tem algum greenwashing, né? Eu acho que, para a gente falar um pouco do estágio no Brasil, a gente tem que entender o brasileiro, né? E o brasileiro, por si só, não é um povo que pensa a longo prazo, que tem algo voltado para a profundidade das relações e de como você mudar o mindset, como você trabalhar objetivo, propósitos claros, né? Então, acho que, mais uma vez, a gente está caminhando em passos pequenos, né? Engatinhando um pouco nessa parte de ESG, mas o principal e o mais importante é: precisamos mudar o mindset das pessoas. Porque a partir do momento que a gente trabalha o G, porque para mim o ESG teria que ser GSE. Porque você tem que trabalhar o interno para trabalhar o externo. Não dá para trabalhar o externo antes do interno, né? Você, como ser humano, você trabalha para dentro e para fora. Então, trabalhar primeiro cultura organizacional,
valores claros da empresa, qual é o propósito da empresa, porque o propósito da empresa não é lucro, o lucro é consequência do seu propósito, e o seu propósito é a longo prazo. Você vai ter que entender que você vai ter investimentos que você vai precisar fazer, que não vai te dar um retorno a curto prazo, mas isso a longo prazo vai te transformar em um diferencial, vai te dar um diferencial de empresa. Então, esse modo de mindset, de pensamento de longo prazo, que eu acho que é necessário, não nesse jeitinho brasileiro. Agora, a moda é SG e a gente coloca o SG dentro das organizações de qualquer forma, né, de qualquer maneira. Então, é estruturar realmente como colocar primeiro a governança, estruturando a governança, para depois pensar na parte social, porque a partir do momento que você muda o mindset das pessoas de dentro da empresa, elas vão automaticamente mudar o mindset das pessoas de fora, porque é através de relações, né? Somos seres interrelacionais, e juntos, nós vamos transformar o quê? O meio ambiente que a gente vive. Então, para mim, é essa etapa que tem que ser feita, e não pensar em como a gente vai trabalhar a parte sustentável com energia renovável, ou com uma sacolinha verde, ou com alguma outra ação de logística reversa. Não, isso são ações muito pequenas. A gente tem que trabalhar o problema raiz. Marcela, em linha com essa contextualização da Marcela, qual que é a credibilidade desse tema hoje em dia, né? Ele já está na estratégia das empresas, não está? Quem está cuidando desse tema tem dado a prioridade devida, ou ainda estamos muito distantes de sair da teoria e alcançar a prática? Pergunta fácil, né? Escolheste a dedo. Como a Marcela comentou, ela é a sigla da moda, né? Então, quem faz, mostra que faz, quem não faz, mostra que faz. E aí é que está o grande desafio, da gente conseguir encontrar as ações genuínas que trazem resultado, e tem uma ordem clássica destas transformações que giram em torno de transformações que chegam ao resultado final, uma melhora do mundo, né? Então, quando uma empresa fala que trabalha com ESG e não tem um mínimo de planos dedicados aos 17 ODSs, por exemplo, né, a gente consegue reconhecer, por exemplo, que essa empresa está muito mais superficial e no marketing do que outra coisa. Então, quando você vê uma empresa que ela tem uma escala onde ela começa dentro, depois ela vai para a sua cadeia de valores, na sequência ela assume a sua comunidade, e assim sucessivamente ela vai criando, né, esses ciclos que tem começo, meio e fim, e no fim todo mundo fica feliz, né? Então, nós temos sim já empresas com maturidade e que já praticavam tudo isso, a governança, ou a parte social, ou a parte ambiental, e que hoje elas estão estruturando num único centro, né, de convergência. Mas nós ainda temos muitas empresas que acham que uma ação específica numa data comemorativa lhe coloca numa posição de que ela faz. Nós temos empresas ainda que acreditam que dá para fazer ESG sem ter o ESG conectado à estratégia da companhia e com a alta liderança comprada sobre o tema, né? Então, achando que preenchendo um dashboard a cada 3 meses, né, e deixando isso na mão de uma pessoa que não tem espaço na agenda da liderança, vai se fazer uma grande transformação, né? Então, eu acho que